Boa noite, pessoal. Passando aqui para falar com vocês sobre o projeto de lei 1087 de 2025. Projeto esse que fala sobre a isenção de imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000 e o cálculo redutor do imposto de renda para aqueles que ganham de 5.001 até 7.350. Vamos ver na prática como é que vai ser feito esse cálculo lá em janeiro de 2026? Então vamos lá. Vamos lá primeiro para o projeto de lei, para a gente ver o artigo que fala sobre essa mudança que vai ter, né? Então a gente está vendo aqui, pessoal, aqui é o projeto de lei conforme tá hoje no Senado, né? Se não tiver nenhuma alteração, é dessa forma que vai ser lá em janeiro de 2026, tá bom? Então o projeto de lei 1087 de 2025, esse projeto de lei, ele fala tanto do imposto de renda da pessoa física, também como da alta renda das pessoas e do cálculo anual, né? Conforme o redutor do imposto também, tá? Então aqui a gente vai tentar agora falar sobre o rendimento mensal, tá? Como é que vai ser o cálculo em 2026. O anual é diferente. Então aqui o mensal que vai alterar conforme a lei, o projeto de lei 1087/2025, vai alterar a atual legislação hoje do imposto de renda para acrescentar o artigo 3º-A, tá? Então, o que vai acrescentar no artigo 3º-A que fala sobre o rendimento mensal, como é que vai ser feito o cálculo do rendimento mensal do seu imposto de renda, aquele rendimento que você recebe da sua empresa mensalmente, tá? Então, ele fala aqui, o artigo 3º-A fala que a partir do mês calendário do mês de janeiro do ano calendário 2026, tá? Isso aqui que é importante frisar, pessoal. O projeto de lei sendo aprovado em 2025, tá? Só vai estar valendo a isenção do imposto de renda a partir de janeiro de 2026. Tá? Sendo aprovado em 2025, o ano 2025 continua da mesma forma como é hoje, tá? Você que está tendo seu imposto retido aí pela empresa, continuará sendo retido em 2025. Somente em 2026, conforme o projeto, aí sim, sendo aprovado, vai estar a isenção do imposto de renda, tudo bem? Então ele fala, será que em 2026 será concedido redução do imposto sobre rendimentos tributáveis, sujeito à incidência mensal do imposto de renda das pessoas físicas, de acordo com a seguinte tabela, tá? Então tá aqui a tabelinha de redução, conforme a proposta de lei, tá? Então ele fala aqui que aqueles que ganham até R$ 5.000 terão uma redução do imposto de renda de 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Ou seja, você que ganha em janeiro de 2026, que ganha até R$ 5.000, não pagará nada de imposto, por quê? Porque aqueles que ganham até R$ 5.000 vai ser aplicado uma alíquota de redutor do imposto de 312,89, de modo que o imposto a pagar vai ser zero, ou seja, você não vai passar a pagar mais nada de imposto em janeiro de 2026. E aqueles que ganham de 5.001 até 7.350, será aplicado também o redutor do imposto, que será feito o cálculo desse redutor conforme essa formulazinha aqui, tá? Ó, 978,62 menos o fator aqui decimal aqui 0,133145 vezes o rendimento tributável. Então você vai fazer, resolver essa formulazinha aqui para chegar no redutor do imposto para aqueles que ganham de 5.001 até 7.350. De modo que esse redutor de modo que essa redução aqui do imposto seja decrescente linearmente, até zerar para rendimentos a partir de 7.350. Ou seja, o redutor do imposto, conforme esse cálculo aqui, quanto mais for chegando próximo do 7.350, ele vai zerar, tá? Então, aqueles que ganham de 7.350 acima não terá nenhuma redução e será tributado conforme é hoje, tá bom? No seu parágrafo primeiro, ele fala aqui que a redução do imposto a que se refere o caput desse artigo fica limitada ao valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva mensal e com o disposto no artigo 4º desta lei. Então ele fala que fica limitado conforme o valor do imposto determinado de acordo com a tabela progressiva mensal, pessoal. Ele quer falar que o redutor que você calcular que der aqui, conforme essa fórmulazinha aqui, vai ser limitado ao imposto de renda que der conforme a tabela progressiva mensal, tá? Então, se você deu o imposto a pagar lá de R$ 200 e se o seu redutor no cálculo deu 300, você só vai aplicar os R$ 200, tá? Igual eu estou falando aqui, o redutor é limitado ao valor do imposto de renda conforme a tabela progressiva mensal que der, tá bom? E fala que o disposto no artigo 4º desta lei também,
Isso aqui é o que fala sobre as deduções, tá? Vai ser aplicado normalmente as deduções lá, deduções de INSS, dedução de dependente, quem tiver, pagar pensão alimentícia, ou então desconto simplificado, tá bom? A gente vai ver isso aqui mais para frente aqui no Excel, a gente vai demonstrar melhor para você como é que vai ficar o cálculo. No parágrafo 2º, ele fala que os contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal superior a 7.350 não terão redução do imposto devido, ou seja, como eu falei, né, aqueles que ganham a partir de 7.350 não mudará nada o projeto de lei para essas pessoas, tá bom? Continuar da mesma forma que é hoje. No seu parágrafo 3º, ele fala que a redução do imposto a que se refere esse artigo será aplicada no cálculo do imposto cobrado exclusivamente na fonte, pagamento do 13º, tá? Então ele fala que aqui é só para também falar que o 13º também vai ser sujeito ao redutor do imposto conforme o cálculo que der aqui nessa formulazinha aqui, tá? Então você vai resolver aqui essa fórmula aqui e vai chegar no cálculo do redutor do imposto e vai aplicar o imposto devido conforme a tabela mensal, progressiva mensal que fala, conforme fala no projeto, tá bom? E aqui, aqui tem mais para frente aqui a tabela, a tributação mensal de alta renda, também que o projeto está falando, né? E aqui mais embaixo ele fala que sobre também a tabela a partir de 2026, a partir do exercício de 2027 calendário, de 2026 será concedida redução. Aqui é o ajuste anual, né? Que conforme vai ser o projeto de lei, vai estar valendo a partir de 2026, então o ajuste anual referente a essas isenções vai ser somente em 2027. E isso, você pode ver que a fórmula aqui também é diferente, tá? Então, o mensal é de uma forma e o anual é outra. Então, a gente vai se atentar agora nesse vídeo somente ao mensal. Então, vamos lá para a tabela do Excel para a gente demonstrar como é que vai ser lá em janeiro de 2026, como é que vai ser o cálculo. Vou trazer uns exemplos aqui para vocês, tá bom? Então, pessoal, está aqui ó, um Excel com a tabela conforme o projeto de lei, né? E a tabela com as alíquotas dos impostos de renda vigente hoje, tá? Vigente hoje está aqui. E essa formulazinha aqui, pessoal, eu já coloquei elas aqui, ó, tá? Eu trouxe para cá o 978,62 e aqui já aí vai vir o fator decimal e aqui o valor do rendimento. Aí vai resolver aqui, eu já coloquei aqui para resolver essa forma conforme está aqui, né? Que ele já vai me dar o redutor do imposto de renda conforme o rendimento da pessoa que eu colocar aqui, tá bom? Eu trouxe aqui uns exemplos de valores para a gente fazer, lembrando que aqui é uns exemplos de valores, tá, pessoal? Vai depender da pessoa, que a pessoa tiver dependente, tiver paga pensão alimentícia, tá? Vai ser aplicado conforme o melhor para você. Mas eu estou trazendo aqui uns exemplos, suponho que a pessoa só tenha o INSS como uma dedução, tá bom? Suponho que essa pessoa não tenha dependente, não paga pensão alimentícia, então ele só tem o INSS como uma dedução do imposto de renda, tá bom? Então, eu trouxe esses valores aqui para a gente fazer uns exemplos como é que vai ser lá em janeiro de 2026. Então, primeiramente, vamos fazer com 5 mil, tá? Que está aqui até o limite, até 5 mil vai ser aplicado o desconto, o redutor do imposto de renda de 312,89. Vamos ver na prática como é que vai ser lá em janeiro de 2026. Então, colocando os 5 mil aqui, vai ser resolver aqui, ele vai me dar o fator de redução aqui do imposto de renda, né? Conforme a fórmulazinha aqui, 312,90. Tá dando uma diferencinha aqui de 1 centavo por cada fórmula, tá, pessoal? Mas é 312,89. Então, quem ganha 5 mil, até 5 mil, lá em janeiro de 2026, vai ter um redutor de imposto de 312,89, tá? 312,89. Então, a gente vai trazer para cá para a gente calcular as deduções para chegar na base de cálculo da tabela progressiva, conforme é o cálculo hoje, tá? Então, 5 mil. Aqui, como o INSS aqui é menor que o desconto simplificado, que também tem o desconto simplificado conforme a tabela, né? Você pode utilizar ou o desconto simplificado ou as deduções, o que for mais benéfico para você, tá bom? No caso aqui dos 5 mil, quem ganha 5 mil, é mais benéfico usar o desconto simplificado porque é maior do que o desconto do INSS.
Então, 5 mil menos 607,20, você chega num rendimento tributável para a tabela do imposto de renda vigente hoje de 4.392,80. Tá? Ele vem e joga para cá, conforme a fórmula, né, que eu coloquei aqui. Então, rendimento tributável de 4.392,80 está aqui na faixa do 22,5, tá? Aplicando a alíquota do 22,5, você vai chegar no imposto de renda de 988,38, aplicando a dedução, conforme a tabela vigente hoje do imposto de renda, de 675,49. Você vai chegar no imposto a pagar hoje, para quem ganha R$5.000, de 312,89. Mas lá em janeiro de 2026, quem ganha R$5.000 não vai pagar mais nada. Por quê? Porque vai ter o redutor de 312,89. Justamente o que você paga hoje. Isso aqui que você paga hoje. Quem ganha 5 mil paga hoje 312,89. De forma que lá em janeiro, aplicando a redução, né, do imposto de renda, não passará a pagar nada. Lá em janeiro de 2026 você pagará zero, não pagará mais nada de imposto de renda, tá? Então, conforme o redutor aqui a gente aplicar, seu imposto a pagar lá em janeiro de 2026 vai ser zerado, você não pagará mais nada, tá bom? Então, aqui vamos dar mais um exemplo de 6 mil. Quem ganha 6 mil, vamos colocar ele aqui, 6 mil. Já quem ganha 6 mil, é mais benéfico você usar o desconto do INSS, que é maior do que o desconto simplificado. Então, vou utilizar aqui o desconto do INSS. Então, menos 649,60. Vou tirar aqui o desconto simplificado, tá? Porque você tem que utilizar somente um, que for mais benéfico para você. Então, a gente chegou aqui no rendimento tributável para a tabela do imposto de renda de 5.350,40. Mas vamos mudar aqui para a gente ver qual é o redutor que a gente vai usar do imposto de renda que der, conforme a gente calcular aqui, tá? Então, a gente vai mudar aqui também para 6 mil. Então, 6 mil. Então, meu redutor do imposto vai ser 179,75, tá? A gente vai usar esse redutor aqui para calcular, para abater do imposto de renda que der, conforme a tabela progressiva. Então, aqui o rendimento que deu foi 5.350,40. Aqui a gente vai estar na última faixa, então 27,5. Então, vou mudar aqui para 27,5. Ele faz o cálculozinho aqui, traz para você que o imposto vai 1.471,36. Aplicar a dedução conforme a tabela, agora é 908,73. Então, 908,73. Você vai chegar no imposto a pagar de 562,63. Então, hoje, quem ganha 6 mil reais, paga 562,63, tá? Quem tem só o INSS com uma dedução, que é o exemplo que eu estou dando aqui, tá bom? Então, você que ganha 6 mil reais hoje, você paga isso aqui. Lá em janeiro de 2026, você vai aplicar o redutor do imposto de renda, conforme está aqui. Lá em janeiro de 2026, você vai pagar 382,88. Você vai ter um ganho mensal de 179,75. Veja como vai ser benéfico esse aqui. Esse ganho aqui é mensal, tá? No anual, você somando aí, vai dar um valor muito maior, tá bom? Mas hoje você paga isso. Lá em janeiro de 2026, você vai pagar isso, aplicando o redutor, conforme a formulazinha aqui, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo, né? Vamos dar um exemplo agora dos 7 mil. Exemplo de 7 mil. Você que ganha 7 mil, vamos aplicar aqui a dedução do INSS, que é maior que a dedução do simplificado, né? Então, é mais benéfico para mim. Então, menos 789,60. Então, você vai chegar aqui no rendimento tributável para ser aplicado conforme a tabela progressiva de 6.210,40. Vamos mudar aqui também para ver qual vai ser o redutor do imposto. Então, quem ganha 7 mil, lá em janeiro de 2026, vai ter um redutor de imposto de 46,60, tá? Então, vamos aqui, chegar aqui no rendimento tributável conforme a tabela progressiva de 6.210,40. Está aqui na última faixa do 27,5 mesmo. Aplicando aqui o 27,5, chegou no imposto de 1.707,86. Aplicando a dedução, conforme a tabela vigente hoje, você vai chegar no imposto a pagar de 799,13. Então, hoje, quem ganha 7 mil reais, hoje e tem só a dedução só do INSS, hoje você paga 799,13. Mas lá em janeiro de 2026, você vai aplicar o redutor e vai passar a pagar
752,53. Você vai ter um ganho mensal de 46,60, tá? Ganho mensal, tá bom? E agora vamos para o último exemplo aqui de quem ganha 7.350, 7.350 aplicando lá o INSS, a dedução do INSS, 838,60. Você vai chegar na base de cálculo para o imposto de renda conforme a tabela progressiva de 6.511,40. Mudando aqui para calcular o redutor, né? 7.350. Você vê que aqui ele já me dá zero. Conforme o projeto de lei, aqueles que ganham a partir de 7.350 não terá nada de dedução, não terá fator redutor do seu imposto de renda, tá? Então, conforme eu falei, lá em janeiro de 2026, você não mudará nada para quem ganha a partir de 7.350. Pode ver que o redutor é zero. Então, vamos ver aqui na tabela que vai ficar o mesmo valor que é hoje, tá? Então, tá aqui, ele já veio para cá aqui, 6.511,40. Você está na última faixa aqui, né? De 27,5. Vai dar o imposto de 1.790,64, aplicando a dedução conforme a tabela progressiva, 908,73. Chegou no imposto a pagar de 881,91. Então, hoje você paga isso. Lá em janeiro de 2026 também você vai pagar isso, porque o redutor para quem ganha a partir desse valor é zero. Então, não mudará nada lá em janeiro de 2026 para quem ganha a partir de 7.350, tá bom? Então, pessoal, vou lembrar que é um exemplo sobre o rendimento mensal. Você que recebe o rendimento mensal da sua empresa, que tem imposto retido, é assim que vai ser feito o cálculo lá pelo RH da sua empresa, para ver se você paga imposto ou não, tá bom? Então, aqui os exemplos, como eu falei, sobre o rendimento mensal. Sendo aprovado esse projeto de lei, vai estar valendo lá em janeiro de 2026 e vai ser aplicado conforme eu demonstrei aqui, tá? O mais importante aqui é o redutor. Aqui vai mudar, pessoal, conforme a pessoa, conforme eu falei, né? Se a pessoa tiver, além de INSS, tiver dependente, tiver pessoa alimentícia, o rendimento tributável aqui para o cálculo na tabela progressiva vai mudar, né? Aqui o meu exemplo foi entendendo que a pessoa só tenha o INSS a deduzir. Por isso que eu fiz dessa forma, que vai chegar nesses valores que a gente viu aqui, tá bom, pessoal? Então, obrigado, pessoal. Me segue lá nas redes sociais, tá? E mais para frente eu vou trazer outros vídeos sobre o imposto anual, tá bom? Como é que vai ser feito o imposto anual conforme o projeto de lei sendo aprovado, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.